Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme Santos e este é o meu canal. Esta é a série Sem Rótulos e o tema de hoje é santidade ou status? E aí, qual desses dois a gente vive nos dias de hoje? Então, já se inscreva no canal, já ative o sininho, chama os amigos, compartilha que o vídeo de hoje tá bem bacana. Santidade ou status? O que será que a gente tem vivido nos dias de hoje? Neste mundo na qual nós estamos vivendo, aí a era de que tudo a gente posta, tudo que a gente faz, todas as nossas atividades, tudo a gente gosta de postar, tudo a gente gosta de mostrar para as pessoas. A gente adora postar alguma coisa, é no Instagram, é no Facebook, é no WhatsApp, é no TikTok, a gente adora postar as coisas. Quando eu vejo as postagens de muitas pessoas que eu sigo, que eu vejo nas redes sociais, eu vejo assim uma vida tão assim feliz, uma vida tão maravilhosa, pessoas viajando, quando chega final de ano, nossa, é praia pra lá, é foto de praia, é foto em piscina, é uma vida assim maravilhosa. Eu não tô aqui julgando, porque eu acho que todo mundo deve fazer isso mesmo, eu mesmo adoro fazer isso. Só que muitos de nós acabamos postando aquilo para as pessoas que nós não vivemos. E aí é onde mora o perigo. Será que a gente é aquilo que a gente posta? Será que a gente vive realmente aquilo que a gente posta nas redes sociais? E quando se fala de cristianismo? Quando nós vivemos dentro da igreja? Quando nós estamos vivendo, todos os domingos vamos à missa, vamos aos cultos, vivemos o evangelho, pregamos o evangelho, e quando a gente faz tudo isso, posta tudo isso, e no final de contas isso acaba não sendo uma verdade absoluta. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia e acompanhar comigo aqui o texto de João, no capítulo 13, do versículo 12, onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. E eu quero começar nesta palavra falando nesse vídeo. Depois de lhe lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Logo eu sou o vosso Senhor e Mestre. Vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu peguei esta palavra porque para mim ela é o maior exemplo de humildade da parte de Jesus, quando ele resolve, quando ele vai lá e lava os pés dos seus discípulos, os pés daqueles que caminhavam com ele. Jesus sendo Deus, Jesus sendo o mestre, como ele fala aqui, lava os pés dos discípulos. Então isso é o maior exemplo de humildade, o maior exemplo de santidade que eu vejo aqui na palavra, quando Jesus ele dá este ensinamento para cada um de nós. Aí eu venho me perguntar para mim mesmo, é claro, e pergunto para vocês: será que a gente lava os pés dos nossos irmãos, dos nossos amigos, das pessoas que caminham com a gente? Ou a gente vive uma santidade apenas mascarada? Ou melhor dizer, a gente vive uma santidade apenas por status? Eu quero falar aqui das coisas que eu vivi, das coisas que eu percebi ao longo do meu tempo de caminhada. São quase 20 anos aí de igreja, de cristianismo, vivendo aí uma vida de entrega na presença de Deus dentro das igrejas. E eu tenho visto, e desses anos todos eu vi muitas coisas que eu mesmo vivenciei. E aí, ao longo do tempo, Deus foi me mostrando algumas coisas, Deus foi me moldando em algumas coisas. É claro que eu não sou o maior exemplo de santidade, eu não sou o maior exemplo de humildade. É claro que a gente vai se autocorrigindo com o passar do tempo e o Espírito Santo vai nos convencendo com o passar do tempo, né? E o tema de hoje não é santidade, a gente não vai falar de santidade, é um tema de um outro vídeo, mas hoje eu quero falar daquele momento que a gente se acha tão autossuficiente, que a gente se acha tão santo, né? Que a gente acaba para que as pessoas olham para a gente e enxergam na gente uma pessoa tão santa,
tão maravilhosa, tão cheia de Deus, e às vezes a gente acaba fazendo isso como um status na nossa vida. A gente acaba vivendo uma vida de status. A gente prega aquilo que não vive, a gente posta aquilo que não é, e as pessoas acabam acreditando, aí fica uma coisa meio que mascarada, uma coisa meio que rotulada, e uma coisa meio que falsa. Então, este é o tema de hoje, é isso que nós que estamos aqui falando. Né? Porque a gente acaba muito que pregando em cima dos altares, a gente acaba falando algumas coisas e acaba que nos bastidores é totalmente diferente. Uma ocasião que aconteceu comigo, que eu vi que aconteceu e foi muito forte, foi numa determinada ocasião que eu fui cantar em uma missa e eu tinha sido convidado junto com o ministério na qual eu participava e nós tínhamos ensaiado, preparado os cantos daquela Santa Missa, papapá, e o padre, o sacerdote, eu não estou generalizando, eu não estou falando que são todos que são assim, foi esta ocasião específica que ele viu que era um ministério diferente na igreja dele, porque um dos participantes do nosso ministério fazia parte da igreja dele, chamou o rapaz e falou um monte, que não era, que não aceitava, que o ministério veio de fora, que deveria ter avisado ele, aí ficou uma coisa mal resolvida, o padre acabou sendo arrogante, o padre acabou sendo uma pessoa, não praticou a humildade, não praticou a santidade naquele momento. A gente ficou bem chateado com aquela situação, mas mesmo assim a gente cantou na missa. E durante a missa, o padre, na homilia, no evangelho, foi falar de humildade, foi falar de viver uma vida humilde, né? Deu vários exemplos, fez uma homilia linda sobre humildade. Aí eu fiquei muito incomodado, eu fiquei muito constrangido, porque o que ele estava pregando ali foi o que ele não havia pregado nos bastidores, minutos antes daquela missa começar. Então, aquilo ficou meio que contraditório para mim. Então, tem pessoas no nosso meio que não levantam essas questões, tem medo de falar, porque tem medo do que os padres vão falar. Gente, é muito simples. Eu não estou generalizando, não são todos que são assim. E se você é assim, que bom que você está aqui escutando isso, que você pode se autocorrigir, que o Espírito Santo possa te convencer de que você não está agindo legal. Então, o que acontece? As pessoas acabam pregando uma coisa lá no altar e todo mundo, nossa, que beleza, que 10, que perfeição, que santidade. E nos bastidores, dentro das sacristias, nos bastidores dos cultos, os pastores, acaba sendo completamente o oposto daquilo que prega. Acaba sendo uma pessoa arrogante, uma pessoa fria, não fala com as pessoas, não abraça as pessoas, não conversa com as pessoas. É claro, tem muita gente sem noção, que endeusa os padres, que endeusa os pastores, que querem ficar enchendo o saco, querem ficar falando as coisas, que não respeita que eles também são seres humanos e precisam de um espaço. Mas tem umas pessoas que, pelo amor de Deus, tem uns líderes aí que se acham a última bolacha do pacote. Sem falar naqueles irmãos e irmãs que cantam dentro dos ministérios de música, que com o nariz tão em pé que você fala, meu Deus do céu, que Deus é esse que a pessoa serve? Eu tô falando de coisas que eu vivi, que eu vivenciei, que eu ouvi acontecer, mas eu também falo de mim. Quantas vezes eu, Guilherme, em muitas ocasiões achei que eu estava em cima de um pedestal, que eu achei que eu era melhor que as pessoas, que eu achei que que eu era melhor só porque eu conheço a palavra de Deus, ou porque eu canto, porque eu prego. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu permiti que o orgulho falasse mais alto, né? Eu conheço pessoas que dão testemunho, cantores católicos que dão testemunho, porque quem é cantor, quem está lá na frente cantando, com seus dons lindos e maravilhosos, também tá sujeito a viver uma vida de status, né? Porque as pessoas olham e falam, nossa, como canta bem, como prega bem, como toca bem, e o nosso ego vai aumentando, o nosso ego vai surgindo, vai inflamando em cada um de nós, e a gente acaba achando que é alguma coisa, e no fundo a gente não é porcaria nenhuma, né? A gente não é nada, entendeu? Deus é tudo. Deus é tudo, e a gente só é apenas os instrumentos dele, servos dele, amigos dele aqui para servir,
né, a palavra de Deus, ser instrumentos na mão de Deus. Só que a gente acaba achando que é alguma coisa. Muitas vezes a gente acaba achando que é mais do que Deus. E não é bem assim, né? Então, a gente vive o quê? Uma vida santa ou uma vida de status? A gente realmente vive aquilo que a gente prega ou às vezes a gente acaba só expondo aquilo que a gente não prega, aquilo que a gente não vive? Uma vida rotulada, mascarada, que não é verdade. Claro que não é fácil viver uma vida de santidade, não é fácil viver na presença de Deus e você ser exemplo, você tá assim, porque a gente tá sujeito a errar sempre, sempre. A gente está sujeito a cair na tentação de achar que é melhor que as pessoas, a gente está sujeito a agir de uma forma errada, porque a gente tem a nossa personalidade, a gente tem o nosso jeito de ser, a gente tem uma essência que é nossa, claro, a gente precisa corrigir muitas coisas, mas infelizmente tem coisas que a gente acaba sendo explosivo, a gente fala o que não deve, entendeu? Mas a gente precisa se permitir que Deus, precisa permitir que o Espírito Santo de Deus, ele nos leve a um autoconhecimento nosso próprio, para que a gente possa se autocorrigir, para que a gente possa se avaliar, ver, olha, não, essa maneira que eu agi não é legal, não foi legal. Né? Tem muita gente que gosta mesmo, né? Se sente, tem um ego tão grande, é tão vaidoso, né? Que você gosta de pregar, de cantar em missas, em cultos grandes e maravilhosos, entendeu? Mas não vive a humildade, não gosta de pregar, não gosta de cantar numa igreja pequena, onde vai 10 pessoas apenas, onde vão até menos pessoas que isso, né? E isso, será que é o que Deus quer? Jesus deu o maior exemplo aqui para nós, quando ele lava os pés dos seus discípulos, quando ele dá para a gente um exemplo de humildade, de santidade, né? E Jesus, ele servia a Deus, ele fazia os milagres, tudo que ele fazia era para todos, não era para um, para outro. Ele fazia para todo mundo. Ele não fazia, ele não ficava falando assim, vou pregar para os sumos sacerdotes, para os doutores da lei, para aquele que é bonitinho, para aquele que é aquilo. Não, ele fazia para todo mundo. E infelizmente, muitos de nós só fazemos aquilo por conveniência, porque é nosso amigo, ou porque é um grupo melhor, ou porque é uma igreja mais cheia, é porque o povo é mais carismático, o povo é mais fervoroso, mas nós temos que entender que nós estamos aqui para servir a um Deus em primeiro lugar e para servir a todos. Então se você está servindo apenas em lugares que é conveniente para você, se você serve, usa os seus dons apenas em momentos grandiosos, em momentos que as pessoas vão te ver com maior visibilidade, essas coisas, você está indo por um caminho errado. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você pregue para uma pessoa, para uma única pessoa, assim como Ele quer que você pregue para 500 mil pessoas. Entendeu? A gente não pode agir como se a gente fosse estrela, agir como se a gente fosse uma celebridade. Nós não somos celebridades, nós somos filhos e filhas de Deus, né? E o mesmo Deus que permite que a gente chegue num alto nível, né, de conhecimento das outras pessoas, é o mesmo Deus que permite também que a gente peque, que a gente caia, para mostrar para a gente que a gente não é nada, que a gente é apenas instrumentos, que a gente apenas serve, que Ele é Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer aqui? Você está conseguindo entender? A gente acaba vivendo uma vida tão arrogante, que acha que é melhor do que os outros, e não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que o nosso coração seja manso e humilde. Não é fácil. Não é fácil ser uma pessoa santa, não é fácil viver a santidade, principalmente dentro de casa, principalmente quando a gente convive com pessoas que nos conhecem do nosso jeito de ser. É muito mais difícil, porque as pessoas que convivem com a gente, o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, eles sabem quem realmente a gente é. E o primeiro deslize que a gente dá é motivo de
da gente ser apedrejado ou de ser mal interpretado, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E praticar o exercício de pedir desculpas, de pedir perdão, de reconhecer para si mesmo algumas coisas. Isso é muito importante. Mas existe uma coisa, uma palavra muito grande e que no nosso meio existe, que é o orgulho. Orgulho, a gente tem orgulho, a gente não quer reconhecer as coisas, a gente quer viver uma vida de status, a gente quer postar aquilo que não é, a gente quer mostrar para as pessoas aquilo que a gente não é. E aí é onde fica tudo errado, é aí onde a gente acaba dando um falso testemunho, né? Será que é isso que Deus quer da gente? Será que Deus quer que a gente viva uma vida de status ou uma vida de santidade? Uma vida de humildade, né? Então, que a gente possa refletir sobre esse tipo de coisa. São inúmeras as experiências, as coisas que eu vi durante esses anos com relação a este tema, com relação a status, né? Eu falei nos outros vídeos sobre o momento da minha vida que eu precisei assumir as minhas verdades, tirar os rótulos, para que Deus pudesse fazer um grande trabalho em minha vida, fazer uma transformação na minha vida, para que eu chegasse até aqui hoje e falar sobre esses assuntos. E eu lembro que na época que eu participava de um determinado movimento da igreja, e eu era muito conhecido, eu era chamado para pregar em grupos de oração, que eu era chamado para cantar, para interceder, para orar nas casas, todo mundo me chamava, todo mundo me procurava. Mas no momento que eu assumi as minhas verdades, no momento que eu comecei a viver aquilo que Deus permitiu que eu vivesse para que eu me autoconhecesse, as pessoas se afastaram de mim, né? Então muitas pessoas que caminhavam comigo naquela época, que me chamava de amigo, me chamava de irmão, me chamava para estar junto, me chamava até para comer em suas casas, hoje em dia nem falam comigo. Já aconteceu uma vez de irmãos que depois que eu comecei a assumir as minhas verdades, me viram nas igrejas e fingiam que não me viam, entendeu? Não vinham falar comigo, mas há meses atrás me chamava de irmão, sentava junto comigo no mesmo banco, falava de Deus comigo o tempo todo. E essas mesmas pessoas que faziam isso depois que eu assumi as minhas verdades, no momento que eu saí daquele miolo, né, daquela bolha, daquela realidade, as pessoas passaram a me ignorar. E são pessoas que pregam a palavra de Deus, as pessoas que falam do amor de Deus, pessoas que vivem aparentemente uma vida de santidade, e que postam isso, né? Que postam em seus status uma vida de santidade. Mas no momento que eu passei por um momento difícil, essas pessoas viraram as costas, essas pessoas não pregaram, não viveram comigo aquilo que elas pregavam, não viveu o amor, não viveu uma vida de santidade. Claro que durante anos, né, nesse processo todo que Deus permitiu, durante anos, eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito preso a esse sentimento de que as pessoas fizeram contra mim, comigo. Só que Deus foi me curando, foi me libertando, eu fui percebendo que as pessoas, são seres humanos, todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo tem os seus momentos. Eu também agi desta maneira em alguns momentos. Deus já fez eu refletir em momentos na qual eu agi desta maneira, né? E a gente vai tentando, ao longo do tempo, ao longo do caminho, corrigir, fazer diferente, entendeu? Não é 100%, a gente não consegue ser 100%, nossa, santidade, aquela coisa toda. Tem gente que consegue, mas infelizmente, acho que poucas pessoas, que erraram as pessoas que conseguem. E sempre vai ter um defeito, sempre vai ter um errinho que Deus permite que aconteça para que a gente possa se ver que a gente não é nada, que a gente apenas serve, né? Então, aconteceu muito isso comigo, né? E eu questionava muito a Deus, nossa, mas as pessoas que viviam comigo, que cantavam comigo, fingem que eu nem existo, né? Quantas pessoas, e eu posso contar nos dedos da palma de uma mão apenas, as pessoas que estiveram do meu lado nos momentos que eu precisei, quando eu assumi as minhas verdades. E nesse movimento que eu estou falando da igreja, que é um movimento
muito grande e muito bom, inclusive, maravilhoso. Foi uma escola para mim. Eu posso citar apenas 2 pessoas que me procuraram para saber se eu estava bem, para saber se eu estava precisando de uma coisa, que não vieram enfiar para mim o evangelho, palavra, Espírito Santo, nada. Vieram falar para mim apenas o quê? Você está bem? Você precisa de alguma coisa? Só isso. Né? Porque na época, e cada um tem os seus momentos, eu precisava apenas disso, né? Só que infelizmente foram essas 2 pessoas, ou melhor dizendo, felizmente foram apenas essas 2 pessoas que me procuraram desse movimento grande para me ajudar, para oferecer alguma coisa. Porque eu fui de perceber que nem todo aquele que bate no nosso ombro, que nos chama de irmão, é realmente o nosso irmão. E eu tive muita ajuda, como eu disse nos outros vídeos, de amigas, de amigos, de pessoas que estenderam as mãos para mim. Mas eu estou falando desse movimento, dessas pessoas que pregam, que vivem com a Bíblia debaixo do braço, terço na mão, crucifixo enorme no seu peito e que infelizmente não foram exatamente aquilo que pregavam. Né? E claro, eu não as julgo, não as condeno, porque eu também cometi vários erros nessa mesma proporção com outros irmãos. E a gente está sujeito a isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Outro dia, Deus permitiu que eu estivesse com uma pessoa, uma amiga muito querida, que canta maravilhosamente bem, e ela tá passando por este processo de se autoconhecer, de viver coisas, experiências novas, fora da religião, fora da igreja, e ela me falou algumas verdades, algumas realidades na qual ela viveu também, de pessoas que viraram as costas, de pessoas que não estenderam a mão para ela, e quem estendeu a mão para ela foi as pessoas menos prováveis, foram pessoas que não estavam vivendo dentro da igreja. Então fica muito difícil, irmão e irmã, você que está escutando, preste bem atenção, fica muito difícil nos tempos de hoje, na qual nós estamos vivendo, as pessoas acreditarem no evangelho que a gente prega, as pessoas acreditarem naquilo que a gente vive. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, é muito difícil. Então o que acontece? A maioria das pessoas estão indo de encontro a ideologias pagãs. Por quê? Porque essas pessoas estão pregando amor, essas pessoas estão pregando um evangelho adocicado, um evangelho açucarado, onde Jesus é amor, Deus é amor, e muitos de nós estamos nos deixando se levar por essas palavras, por este tipo de amor, porque as pessoas veem amor em tudo. Por quê? Porque eu e você, que conhecemos a palavra de Deus, não praticamos amor, não praticamos verdade. O que a gente pratica? Apenas status. E aí o que acontece? Fica muito difícil essas pessoas que estão lá fora, essas pessoas que estão no mundo, verem, enxergarem verdade em cada um de nós. Fica muito complicado isso. Então eu tô aqui levantando uma bandeira para que você acorde para a vida, porque a gente está enfrentando momentos tão difíceis na nossa religião, no nosso cristianismo. Não vou nem falar religião, mas sim no nosso cristianismo, que aonde falar de Jesus está sendo muito complicado. Falar de Jesus na verdade, porque falar de Jesus, falar de um Jesus 100%, Jesus amor, um Jesus não sei o que, todo mundo fala. Tem pessoas, irmãos, preste bem atenção no que eu estou falando aqui, tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não pregam, que não leem, que não pegam a Bíblia e leem, que não estudam a palavra de Deus, mas que inventou agora de falar de Jesus, que começou a falar de Deus, que começou a falar de Jesus, pessoas que não conhecem, celebridades, pessoas aí, famosinho de TikTok, famosinho de Instagram, que não conhece a palavra de Deus, que não vivencia isso daqui, que não lê isso daqui, mas que começou a falar de Jesus. Aí é fácil, porque essas pessoas são influentes. Aí elas começam a falar de Jesus, aí todo mundo começa a enxergar Jesus na maneira que aquela pessoa vive e distorce tudo aquilo que está escrito aqui na palavra.
Então você e eu precisamos tomar muito cuidado, você que prega a verdade, você que quer viver a verdade, você que quer viver uma vida de santidade, não apenas uma vida de status. Então você que quer viver isso, você precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente está lá dentro da igreja, às vezes a gente está preso às nossas religiões, às nossas bolhas, aos nossos rótulos, estamos esquecendo de amar as pessoas, estamos nos esquecendo de perdoar os nossos irmãos e de ser humildes uns com os outros. Não é tempo da gente ficar brigando em rede social por conta disso, por conta daquilo, por conta de politicagem. Claro que tem coisas aí que dá vontade de falar mesmo, porque é muito feio. Mas a gente precisa pregar o amor, a gente precisa correr enquanto é tempo e falar da verdade, da palavra de Deus, do amor de Deus, mas o amor de Deus que está aqui na palavra, não o amor de Deus que o famosinho, o influenciador tem falado aí para te convencer, para te levar para o caminho errado, mas você precisa viver o caminho daquilo que Deus colocar para você através da sua palavra e aquilo que Ele colocar no seu coração, porque às vezes tem muitos jovens aí, uma juventude, adolescentes que preferem, que estão escutando a voz de influenciadores do que a voz do maior influenciador, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, e que está aqui na palavra, aqui o manual desse maior influenciador que é Deus, aqui está o manual que é a palavra dele. Mas a gente quer ouvir o que é mais fácil, é muito mais fácil pegar o nosso celular e acompanhar dicas, né? Acompanhar aquilo que o influenciador fala, mas se deixar ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus, a gente não quer. Então a gente precisa parar com isso, então a gente precisa começar a enxergar de um jeito diferente as coisas, ouvir a voz de Deus. Ouvir o que Deus tem a nos dizer em relação a essas coisas. Gente, eu tô aqui, eu quero que você entenda, eu não estou generalizando, não são todos os influenciadores, não é todo mundo, é um ou outro gnomo que inventa de falar de Jesus, que nem vive a palavra dele. Eu não estou falando de tudo. Então assim, hoje nós vivemos num mundo onde você não pode falar nada, você não pode abrir a boca e falar nada, que as pessoas generalizam tudo, e não é, eu não estou falando. E o que eu estou falando é coisas que eu vivi, é coisas que eu vi, é coisas que eu vejo, que eu percebo. Há anos eu quero falar sobre essas coisas, só que Deus está permitindo que eu fale agora, depois de eu ter vivido muitas experiências. Deus precisava me alimentar, eu precisava comer o arroz com feijão para poder falar aqui. Então eu não posso falar aquilo que eu não sei, eu não posso falar aquilo que eu não vivi, que é aquilo que eu não experimentei. Então, eu quero convidar você a observar, fazer um autoconhecimento. Acho que essa série tem feito isso conosco. A gente se olhar para cada um de nós mesmos, olhar para um espelho e se autoconhecer, né? Se autoavaliar e falar, olha, eu estou indo por um caminho X, será que é isso que Deus quer de mim? Né? É ouvir a voz de Deus, eu quero te ajudar, eu quero te encorajar a assumir uma posição de dobrar o seu joelho no quarto onde ninguém te vê e falar com Jesus, ouvir o que Ele quer ao seu respeito sobre a tua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te convencer. Vai te convencer. Então, assim, se no momento que você, assim como eu, várias vezes subi no altar, preguei amor e não vivi o amor, se no momento você, assim como eu, agiu por arrogância, agiu por ego, por status, né? Vamos o quê? Fazer o quê? Nos reconhecer. Simples, é reconhecer, falar, eu fiz realmente, Jesus me perdoa. Jesus, o que eu preciso fazer para mudar daqui para frente? Leia a palavra de Deus, olha aqui um evangelho, olha o maior exemplo, o próprio Jesus, o próprio Deus lavou os pés dos seus amigos. Então que a gente possa ter um pouco mais de humildade, que a gente possa aprender mais, né, sobre o que Jesus era realmente, o que Jesus pregava. Jesus, ele é amor, Jesus, ele é humildade, mas Jesus também é justiça. Jesus também precisou corrigir muitas pessoas, muitos irmãos que caminhavam com ele, porque Jesus, ele quer o quê? Ele quer o nosso bem. Jesus, ele quer a nossa felicidade. Jesus quer que a gente caminhe numa direção melhor daquilo que a gente acha que a gente tem que viver.
Quantos de nós subimos num altar, subimos num pedestal e gritamos aleluia, glória a Deus, oh Jesus, mas nos bastidores não vive aquilo que prega, né? E fica muito difícil as pessoas lá fora, as pessoas que estão no mundo, acreditar nesse evangelho. Fica muito difícil as pessoas crerem naquilo que a gente prega, né? Então vamos mudar, vamos voltar a falar do amor de Deus, vamos voltar a pregar a palavra de Deus na verdade, daquilo que ela é, não condenando as pessoas por aquilo, da forma que ela vive, criticando, agindo como se você fosse Deus. Nós não somos Deus. Nós não somos juízes, nós somos filhos e filhas dele. E se você quer ser exemplo, se você quer viver a palavra de Deus, você quer ser usado por Deus, porque é maravilhoso ser usado por Deus. Então deixa que Deus seja Deus, que Ele seja o Senhor e a gente possa ser os servos. Então espero que você tenha entendido esta mensagem. Tá? E eu volto, gente, eu tô aqui falando de coração aberto, de peito aberto para vocês. Eu não estou generalizando, tá bom? Então assim, eu sei que se você se incomodou, eu não citei nomes aqui, eu não tenho citado nomes, eu tô falando de situações, exemplos, pessoas, coisas que eu escutei, coisas que eu vi, tá bom? Então se eu toquei o dedo na sua ferida, se o seu ego tá sendo tocado, se você tá achando, ora, dobra o seu joelho, ora, pede para Deus te dar um alívio, te mostrar a verdade, tá? Infelizmente são coisas que eu precisava falar, eu preciso falar aqui daquilo que Deus tem colocado, é um chamado de Deus. Então há muitos anos, quem me conhece, você que está assistindo aí, que me conhece nesses 20 anos, nesses últimos 10 anos da minha vida, sabe do que eu estou falando. Né? Coisas que eu partilho com os meus amigos, coisas que eu partilho com familiares, com meu irmão, que também vive essa realidade de evangelho, que também busca também viver algo em Deus. A gente partilha muito sobre essas coisas e a gente precisa, irmãos, acordar. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E Ele vai nos trazer uma luz sobre aquilo que nós precisamos ser, sobre os rótulos que devemos tirar e sobre a maneira que devemos viver. É somente dele, porque dele, por ele e para ele são todas, absolutamente todas as coisas. É tudo para a honra e para a glória de Deus. Então, se você quer ainda continuar assistindo aos vídeos, os próximos vídeos, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho, compartilhe com seus amigos, é muito importante, curtir o vídeo para que o YouTube veja que é relevante o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. Deixe seus comentários, comente o que você tem sentido aí, né, nesses últimos vídeos, nesses 3 primeiros vídeos, qual que é as suas expectativas, dê seu testemunho, fale aquilo que você viveu, aquilo que você vive. Se você quiser me repreender de alguma maneira, se você quiser me corrigir de alguma coisa, fale também. Mas não vem atacar não, tá? Não vem atacar não, porque o mundo tá cheio de ataques aí, não que eu não queira ser atacado, para mim tanto faz que eu já fui atacado até demais durante esses 20 anos de caminhada, só eu sei, depois eu vou falar para vocês aqui algumas coisas que eu já vivi, mas deixe seu comentário, fale o que você tem sentido, a experiência que você tem vivido nesses últimos vídeos, porque eu tenho certeza, né? O intuito aqui é que Deus abra a nossa mente, abra um leque nas nossas vidas para que a gente possa vivenciar da maneira que Ele quer. Porque eu falei em outros vídeos, Jesus, Ele é da hora, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é fiel. E ser de Deus, viver em Deus é bom. Principalmente quando a gente escuta a voz dele e quando ele fala pra gente aquilo que a gente deve ser, a maneira que nós devemos viver, sem rótulos, sem preconceitos, vivendo o quê? A verdade, que é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele vai nos atrair sempre para ele. Isso se a gente quiser viver isso, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Fica aí que a gente vai rezar um pouquinho. Senhor Jesus, o meu corpo muitas vezes erra o caminho, mas o meu coração está aqui clamando por Ti.
A música fala: abraça-me, abraça-me com a tua misericórdia, com a tua fidelidade, com o teu amor, para que eu possa ser envolvido com o teu poder e tua face eu poder viver, Senhor Jesus. Eu quero vestir, Senhor Deus, neste dia, nesta ocasião, neste momento na qual eu estou orando aqui, Senhor Jesus, neste canal. Eu quero vestir as vestes da santidade. Eu não quero mais, Senhor Jesus, vestir as vestes de status, de rótulos, de coisas que me fazem, Senhor, ser aquilo que o Senhor não quer que eu seja. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha me usar, venha me lavar, venha me dar vestes novas, porque hoje eu quero dar este passo de viver uma vida de santidade conforme o teu querer, conforme as tuas instruções para a minha vida, para o meu eu. Eu sei, Senhor Jesus, que durante este caminho, durante este tempo, meu corpo vai errar o caminho. Eu vou tropeçar, eu vou cair muitas vezes. Mas eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor está de braços abertos. O Senhor estenderá a sua mão para me levantar. E eu te digo, Senhor, eu quero e eu vou, Senhor Jesus, mesmo que eu erre, mesmo que eu caia, eu quero seguir este caminho, porque não é o mais fácil, não é o mais fácil, não é a porta mais larga, é o caminho mais difícil, é a porta mais estreita, mas é a melhor, porque está lá aquilo que o Senhor tem sonhado para mim, porque tudo que o Senhor quer para mim, por mais difícil que seja, é bom, e eu tenho certeza que vai ser agradável, que vai ser maravilhoso. Perdoa-me, Senhor, das vezes que eu fui arrogante, das vezes que eu me senti melhor que o meu irmão, das vezes que eu subi num pedestal, das vezes, Senhor Jesus, que eu vivi uma vida de santidade apenas por aparência, que eu me esqueci da sua palavra que me ensina da humildade, da sua palavra que me ensina a ser manso e humilde. Me perdoa, Senhor, porque às vezes acontece, às vezes o nosso ego se levanta, o nosso ego se inflama, a gente fica cheio, a gente fica envaidecido por muitas coisas. Mas, Senhor, o teu amor é quem nos sustenta, é o seu amor que nos levanta. E eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo venha me conduzir, que o teu Espírito Santo venha me encher, venha me lavar, venha me purificar, e que o teu Espírito Santo venha me convencer o meu caminho, convencer a minha vida, convencer dos caminhos que eu tenho que tomar, as decisões que eu tenho que tomar, os caminhos que eu tenho que percorrer. Vem, Espírito Santo de Deus, vem ungir-me, vem lavar-me e vem transformar a minha vida a cada dia, nos meus tropeços, nos meus fracassos, mas também para a tua glória, nas minhas vitórias, nas minhas alegrias, nos meus momentos felizes. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, a fazer morada no meu coração, e eu estou aberto a ouvir a tua voz, a tua palavra. Amém. Bendito seja o nome de Jesus.